Bom dia, todo mundo. Bom dia. Ixi, eu não sei o que que eu fiz, eu acho que eu mudei. Gente, hoje é segunda-feira, 29 de dezembro. Hoje é a última segunda-feira do ano, né? E eu vou mais uma vez substituir o Frank, que tá viajando lá pro Rio de Janeiro com a Mari, para a família da Mari. E chegam hoje à noite ou amanhã de manhã, se Deus quiser. E quero fazer isso de novo, de não tentar direcionar as pessoas, mas direcionar o tema. E aí, se vocês sentirem no coração de orar, vocês chamam aí para orar. Se ninguém sentir no coração, eu chamo aí alguém, tá bom? Ai, ai. Olha, primeiramente quero orar alguns passos da intercessão da Jocum. Muito interessante que lá eles têm alguns passos de intercessão que são alguns de pedir para Deus sondar o nosso coração e revelar para a gente o que que é o nosso pecado, o que que a gente tem cometido, que tem nos afastado dele, pra ele nos mostrar, pedir perdão. A gente reconhecer que não sabe orar como convém, a gente pedir para calar a voz do nosso eu, a voz do diabo, pedir a liderança do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a nossa boca, pelo que a gente vai falar, né? Então, vou orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma manhã. Deus, obrigado mais uma manhã que a gente está aqui reunido, essa segunda, última segunda do ano, fresquinha, gostosa. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão acordando agora e vindo participar dessa reunião. Obrigado porque o Senhor tem sido tão bom e fiel conosco, Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor de fato sonde os nossos corações, Deus, que o Senhor nos mostre, Deus, aquilo que não está de acordo com os teus princípios, Pai, aquilo que tem nos feito ficar distantes do Senhor, Deus. Nos ajuda a perceber o nosso pecado, Pai, nos ajude a melhorar, Pai, nos perdoa, Deus. Deus, a gente reconhece que não sabe orar como convém, Deus. Por vezes nossas orações são egoístas, por vezes a gente se acha melhor, acha que tem que vir de nós a oração, Deus, mas a gente pede a tua liderança para que o Senhor fale através de nós. O Senhor fala através de mim hoje. O Senhor use a boca de cada um dos nossos irmãos aqui para abençoar uns aos outros, Deus. Em nome de Jesus, teu Espírito Santo haja no meio dessa reunião de oração, Deus. Te peço que o Senhor calhe a voz do nosso eu, que às vezes atrapalha a nossa concentração ou coisas ao nosso redor que possam nos tirar o foco nesse momento do Senhor, Pai. Peço que o Senhor calhe a voz do diabo em nome de Jesus, para que ele não fale, não tenha voz aqui, Deus, e que a gente escute apenas a voz do teu Espírito, aí, e não a voz do engano, do maligno, Deus. E desde já eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus bom, relacional, que fala conosco todos os dias. Em nome de Jesus, Deus, amém. Amém, Douglas. Gente, hoje eu queria trazer palavras de bênção para a gente abençoar a nossa igreja. E alguns domingos atrás, a gente teve um culto lá especial, assim por dizer, que juntaram os idosos lá na parte de cima, né? E teve um momento de culto diferente com eles, especial. Eu não sei exatamente o que que aconteceu lá em cima, mas eu ouvi dizer que foi muito bom, foi direcionado, né, na linguagem dos mais velhos, dos nossos anciãos, e eu achei muito legal essa iniciativa, até comentei, acho que com a Júlia, falei, nossa, isso podia fazer sempre, pelo menos uma vez por mês, né, de de estar esse momento separado, assim, para falar na linguagem deles, né, e eu sei que teve muita gente que relutou ir lá, tem muita gente que não foi, mas para quem foi, foi abençoado.
Eu gostaria de abençoar, de bendizer os nossos idosos da nossa igreja, né? Os nossos anciãos que prepararam o caminho, né? Muita gente abriu o caminho aí para a gente estar desfrutando o que a gente desfruta hoje aqui na nossa igreja. Alguém gostaria de orar pelos nossos anciãos? Oi, Douglas, eu posso? Amém. Saulo Deixa eu me Magalhães. achar aqui. Bom dia, irmãos. A gente está aqui em Foz do Iguaçu. Já estamos na dinâmica de volta aí. Graças a Deus, se Deus quiser, amanhã cedo a gente está aí. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa boa oportunidade de orar, Deus, e poder dizer ao Senhor o quão grato nós somos por esse ano. Mas, em especial, Deus, obrigado que, como igreja, nós podemos ter esse olhar mobilizados pelo Senhor por esses irmãos e irmãs que estão vivendo essa última fase da vida, Pai. A terceira idade, ou o que nós chamamos de ser idoso, é a última fase da vida, antes de nós encontrarmos com o Senhor. E obrigado, Senhor, porque se ainda há vida, há propósito. Sempre há propósito divino quando há vida. Então, Senhor, como igreja, eu te peço, Pai, que a gente consiga, primeiramente, ir descobrindo como cuidar dessas pessoas, como afirmar essas pessoas, como poder, Deus, servi-las e principalmente ser um canal do Senhor para que elas possam descobrir e afirmar o propósito divino que ainda existe na vida delas, mesmo com as limitações, mesmo com os desafios do corpo e tantas outras questões, mas que o propósito divino revelado a eles seja preservado, desenvolvido e frutifique, Senhor. Obrigado por cada irmão e cada irmã que já passaram dos 70 anos de idade, estão conosco, estão ali congregando, Pai, que tem tanto a nos ensinar, tanto a partilhar, tanto a contar sobre a vida. Senhor, nos ajude como igreja, Pai, a viver esse processo geracional, tanto de receber as crianças, mas também de olhar para os idosos e afirmar aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Obrigado, Senhor. Para nós é um privilégio descobrir esse lugar como igreja e que a partir disso outras pessoas possam vir. Talvez outras pessoas que se sentem deslocadas, outras pessoas que estão distantes. Que esse ministério, que essa iniciativa também possa trazer pessoas que estão muitas vezes distante de um propósito, Deus viver esse propósito. Essa é a minha oração junto com os meus irmãos. Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. irmãos. Amém. Amém. Obrigado, Saulo. Glória a Deus. Que Jesus abençoe a volta de vocês na estrada aí. Ah, bom, gente, quero bem dizer agora as crianças, né? Tava pensando, a gente fala as crianças são a herança, a nossa herança, a semente para amanhã. E é muito bom estar lá na igreja. A nossa igreja é diferente, né? Estar lá na roça e tudo mais, mas quando tem a criança no fundo, gritando, brincando, lá no parquinho, traz vida, é um som de vida, de alegria. As crianças nossas, elas têm trazido alegria para a nossa igreja. E eu não sei o que é ser pai, mas eu convivo com crianças bastante, eu gosto de trabalhar com crianças e sei às vezes o quão difícil pode ser, né, ensinar elas o caminho que deve andar, porque não é uma vez que você fala e ela aprende. Às vezes é mais de uma vez por dia, todo dia, até ela aprender, entender e começar a agir. E às vezes precisa de muita graça de Deus, mas vale toda a pena. A criança é uma bênção para a gente, na sua pureza, na sua inocência, e a gente tem muito a aprender com elas também, né? Então, eu gostaria de pedir alguém para orar para as crianças, pelas nossas crianças. Alguém gostaria? Eu Eu posso vou orar, orar, Douglas. Douglas. Posso orar aqui? Ó, pode. Quem, eu não sei quem falou. Foi duas Pode Evandro. pessoas. orar, Evandro. É o Evandro. Evandro. Obrigado, Evandro. Penso demais, Senhor, 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 obrigado.
Obrigado, Senhor. Eu já estou trabalhando com criança há mais de 40 anos, é algo maravilhoso, eu amo, e elas são especiais, elas nos ensinam tanto, tanto, tanto a questão do amor, da fé, porque elas têm a verdadeira fé, elas creem, elas amam mesmo de verdade, e é muito especial estar ali ensinando o caminho do Senhor para elas, que elas aprendam a cada vez mais buscar a Deus, e é muito especial. Senhor, cuida das crianças, Senhor. Abençoa a vida de cada uma delas, ó Deus. Sabemos que há crianças em meio a guerras, há crianças que passam por situações complicadas, difíceis, há crianças em hospitais, há crianças doentes, há crianças em todos os sentidos da vida, Senhor. Que o Senhor cuide delas, proteja, Senhor, guarde-as, ó Deus. Que o Senhor esteja sempre, Senhor, cuidando, Senhor, desses pequeninos, porque, como diz Jesus, o reino dos céus pertence a elas, que devemos ser como as crianças, ó Deus. Senhor, abençoa, Pai. E abençoa seus pais, abençoa seus tutores, pessoas que cuidam, Senhor, dessas crianças. Abençoa, Senhor, os professores de escola bíblica. Abençoa, Senhor, os pastores e irmãos e irmãs que cuidam, Senhor, de ministérios com crianças. Que o Senhor esteja, Pai amado, fortalecendo a fé de cada uma delas, derramando graça sobre elas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que possamos compreender, Senhor, esse universo maravilhoso que é o universo infantil. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por fazer parte de tudo isso, Senhor. Que o Senhor dê graça aos pequeninos, dê saúde. E que o Senhor cuide, Pai, proteja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Amém. abençoe. Amém. Amém. Muito obrigado, Evandro. Gente, bom, para quem não sabe, eu tenho 34 anos. Eu sei que é um choque para muita gente quando descobre a minha idade, porque eu tenho um rostinho jovem, né? Mas eu já Amém. tô ali, eu sou um jovem adulto que tô na vida desde a Fernando Vilela, onde eu vi alguns rostinhos, né, de crianças lá no Discípulos Kids ou no Ministério Infantil mesmo, correndo pela igreja, que as crianças do ontem, do meu ontem, hoje são os jovens já, né? São os jovens adultos, estão iniciando, os adolescentes. Como, por exemplo, eu lembro esses dias para trás, visitando a Vide, o Anthony me vira e me fala assim: ah, mamãe tá grávida. E ela, Anthony, não fala, mamãe é surpresa aí. E hoje a gente já tem o Mikael aí grandinho, e o Anthony um adolescente, um pré-adolescente já. A gente tem, eu te lembro de ver a Bebel brincando, pulando na cama elástica lá na casa dos meus tios. E hoje já tá uma moça aí. Eu lembro de ver a Amanda, a Carol, pequenininha, pedindo cola assim para as irmãs dela. Tanto que quando eu voltei para a igreja, eu falei: oi, Amanda. Ela, não, eu sou a Carol. Eu falei: nossa, você lembra muito a sua irmã, né? Mas já tá uma moça adulta já, né? E queria pedir para a gente orar agora pelos nossos jovens da nossa igreja, né? Que bênção! Eles são fruto do que a gente investe nas nossas crianças na vida, na igreja. E que, apesar de muitas delas não estarem ali conosco mais, muitas estão. E pedir mesmo para Deus abençoar e fortalecer o caminho delas, para continuarem caminhando em fé, porque é uma fase difícil, principalmente essa na hora de namorar, onde que a gente fala, né, a nossa primeira escolha mais importante da nossa vida é aceitar Jesus, a segunda é escolher alguém para casar. Muita gente escolhe errado e às vezes acaba desviando do propósito em Deus. Então, orar para abençoá-los.
nessa área que querem muito namorar e escolher alguém também. Alguém gostaria? Eu posso orar. Sirley, quem? Sirleyzinho? Vamos lá, Sirleyzinho, tá com você. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa nova geração que está vindo, essa geração que já é criança, adolescente, jovem. Em nome de Jesus, ó Pai, como tua palavra diz, ó Pai, que o reino dos céus são das crianças, como o Evandro já falou, e que tudo que é ensinado quando é criança, as crianças não esquecem quando se tornam jovens, ó Pai. Mesmo que se desvie durante muito tempo, Senhor, ou por pouco tempo, Senhor, a semente foi plantada ali, como o Evandro falou, que plantou durante 40 anos semente em milhares de crianças, ó Brasil e do mundo inteiro, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que primeiramente elas possam, esses jovens, esses adolescentes, ó Pai, como a Bebel, a Carol, e tantos outros, ó Pai, minhas filhas, são. Acho que travou. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, ó Pai, que o Senhor os liberte das mãos do diabo, Senhor, e que eles possam também, ó Pai, nessa fase de namoro, saber esperar o momento certo, escolher certo no Senhor, ó Pai, não em aplicativos, não em redes sociais, ó Pai. Aquela pessoa que vai estar do lado dela pro resto da vida, Senhor. Ou se não quiserem, toda libido, todo amor, toda a vida, ó Pai, no Senhor, no reino de Deus, ó Pai. Como Paulo já dizia também, ó Pai, lá em Coríntios, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço isso, ó Pai, com todo temor e pedindo toda a misericórdia do Senhor sobre essa nova geração, Senhor. Que o fogo, ó Pai, da puberdade não queime, acender uma fogueira para iluminar esse mundo mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Dezinho. Amém. Gente, sobrou agora os adultos. Eu ia separar, mas não vou separar, não. O que que a gente tem de adulto na igreja? A gente tem os solteiros, a gente tem os casados, os casais, a gente tem os viúvos, a gente tem os separados, e tudo entra no combão de adulto ali. E são pessoas que um dia foram encontradas por Jesus, né? Jesus as encontrou e que permanecem ali, fiéis a Ele, né? Independente do seu caminhar, às vezes de uma separação, de uma viuvez ou da dificuldade, permanecem firmes ali na igreja. Às vezes uma discussão com o irmão, uma igreja que não é perfeita diante das falhas e das faltas uns dos outros, a gente permanece firme, unidos, caminhando junto, né, por amor a Jesus como família mesmo. E gostaria de pedir essa oração para os adultos, né, que a gente possa encontrar de fato em Deus o nosso motivo de ir à igreja, de ser igreja. É muito bom estar com o irmão, mas o irmão não é o foco, é Jesus o foco. Porque se a gente olha demais para o irmão, e a hora que o irmão erra, e o irmão vai errar, a gente acaba desistindo da fé. Quantos já não desistiram da fé porque foram ver assim os irmãos errando? E aí desacredita de Deus. Mas o nosso foco é Jesus, Ele que é o perfeito. Então, para Jesus fortificar a nossa fé nele,
Alguém gostaria? Eu, Douglas, bonde. Bonde. Vai lá, bonde. Tava com o dedo aqui, mas o povo foi mais rápido, né? Vamos lá. Graças te damos ao nosso Deus, te bendizemos, santificamos o teu nome, pois o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso tudo. Senhor, como é bom estarmos juntos, servindo ao Senhor com alegria, independente das coisas, ó Pai. Como o Douglas disse aí mesmo, não é uma igreja perfeita, e não existe igreja perfeita. A igreja é para ralarmos mesmo, para afiarmos, é ferro afiando ferro, é sermos ensinados, é sermos conduzidos, é sermos moldados segundo a tua palavra. E muitas vezes nós é que nos desviamos, nós é que erramos, pecamos, temos as nossas mazelas e dificultamos muitas vezes essa comunhão que é tão gostosa, tão boa, tão prazerosa e tão necessária de irmãos, ó Pai. E isso é muito bom, estarmos juntos é muito bom. Então ensina-nos, ajuda-nos, dá-nos discernimento a todos, ó Deus, a todos, a começar das crianças até os mais velhos. Dá-nos discernimento daquilo que é o melhor, que é estar aos teus pés, é ter essa beleza de termos sermos, né, tão diferentes, mas termos, ó Deus, um único amor, um único senso, uma única direção, uma única fé, um único propósito, que é servir ao Senhor, que é aprender do Senhor e, de quebra, ajudar as pessoas, ajudar mesmo, ó Deus, não é só de boca, mas estar juntos. E assim crescermos juntos, ó Deus, no Senhor, no conhecimento do Senhor, no amor que o Senhor derrama abundantemente sobre nós todo dia, todas as vezes que estamos juntos. E o Senhor é dadivoso nisso. Então, ajuda-nos a cada um a muitas vezes deixarmos de lado as nossas vontades, mas olharmos para o irmão, ouvirmos e buscarmos, ó Deus, no Senhor, a harmonia da convivência. Muitas vezes isso é difícil, mas não é impossível, principalmente quando precisa de perdão. Então, ajuda-nos. Se for necessário perdão por alguma coisa que eu tenha feito ou que o irmão tenha feito, que cada um de nós aqui seja o primeiro a ir lá e pedir perdão, para que a comunhão seja restaurada, a comunhão seja fortalecida, ó Deus. E como é bom estarmos juntos, como família do Senhor, como filhos do Senhor, para sempre vivermos e bendizermos o Senhor, servindo o Senhor e servindo aos irmãos. Ajuda-nos nisso, dá-nos esse entendimento e esse discernimento. Tudo, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. Muito obrigado, bonde. Amém. Gente, a gente tem também na nossa igreja os nossos líderes e pastores, né, que são que assumem o compromisso e a responsabilidade de guiar a igreja para Jesus, né, aos caminhos de Jesus. E eu já experimentei bastante estar em liderança, principalmente acampamento, como eu falei, que gosto muito de trabalhar com acampamento. E eu sei que não é fácil. Você não vai agradar todo mundo sempre, você vai errar, e você estando numa posição à frente, você vai ser visto por muita gente errando.
Você vai tomar pedrada de todo lado. E é muito difícil, né, por vezes. Porém, acho que o que mantém a liderança firme é a obediência a Jesus, né, de saber e ter a fé de que está obedecendo a Deus, seguindo esse caminho, né? Que a própria palavra mesmo nos diz que serão julgados com mais rigor aquele que ensina a palavra, porque você pode ensinar e desviar alguém da fé. Então é uma responsabilidade a mais estar ali na frente ensinando. E quero honrar e bem dizer, abençoar a vida dos nossos pastores, dos nossos líderes. Às vezes os líderes que estão ali nos bastidores ali, que a gente nem vê, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo, a Lena ali como a cara da boutique chique, mas e os que lideram junto com ela ali dentro, que a gente não sabe também. A gente tem o pastor Marcelo agora liderando os cachos, mas e os líderes ali que estão se levantando para ajudar nos cachos também? A gente tem o pastor Frank liderando os jovens, mas ali dentro tem os líderes ali também, que são pessoas que às vezes a igreja não está vendo que está liderando, mas Deus está vendo e está guiando também. Então, para que Deus abençoe os nossos líderes para continuar guiando a igreja para Ele, em direção a Ele sempre. Alguém gostaria? Posso orar, Douglas? Vai lá, Saulo, muito obrigado. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque mais uma manhã o Senhor está conosco. Mais uma manhã o Senhor nos tirou da cama. Mais uma manhã estamos aqui reunidos, Senhor. Obrigado. Obrigado por essa manhã linda, esse sol lindo. Obrigado, Senhor, porque o ano está acabando e o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Pai. Conforme o Augusto já orou, louvado seja o teu nome, Senhor. Que o Senhor é bom. O Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso para conosco, Senhor. Não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor nos acolheu e somos seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A nossa oração nessa manhã é de agradecimento pela nossa igreja, pelos nossos líderes. Eu gostaria, Senhor, de agradecer a cada um dos nossos líderes, Pai, começando pelos pastores. Obrigado, Senhor, pela vida do Saulo. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor tem dado a ele, o Senhor tem inspirado a ele. Obrigado, Senhor, pela sabedoria que o Senhor tem dado a ele. Obrigado pela sua vida, sua casa. Obrigado pela vida da Diana e seus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida do Alan. Alan que está se restabelecendo da sua saúde. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos e a sabedoria que o Senhor deu a ele e que tem nos ensinado durante todos esses anos. Obrigado, Senhor. E nós queremos reafirmar aqui que ele faz falta. Ele é nosso pastor, é nosso amigo e ele faz falta quando não está. Obrigado, Senhor, pela sua vida, pela vida de Nilce, pela vida dos filhos e netos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Marcelo. Marcelo que está em Foz do Iguaçu, está vindo do Paraguai. Obrigado, Senhor, pela sua casa. Obrigado pela sabedoria, pelo que ele tem nos ensinado também. Senhor Éder, Senhor, como somos abençoados, Senhor. Cada um que falamos, quando pensamos nos nossos pastores, são amados do nosso coração. O Éder, Senhor, obrigado pela sua vida, da Heloísa, a sua família linda. Obrigado, Senhor, porque pela sabedoria também, Senhor, que o Senhor tem dado a ele, cada um do seu jeitinho, cada um tem a sua palavra. Ó Senhor, obrigado.
Obrigado pela vida do Frank. Frank é pastor de jovens, da Mari, dos filhos. Senhor, obrigado pela sua vida. Obrigado, Senhor, pela vida do Evandro. Evandro que tem sido bênção para os nossos filhos e netos e para as nossas vidas também, pela sua simplicidade, pela sua presença, pelo seu caráter. Senhor, como admiro o Evandro, solteiro, firme. Senhor, isso não é para qualquer um. Eu conheço a nossa natureza. Por isso, Senhor, obrigado pela sua vida. Senhor, o Marcos como ele é, como é que eu falo, hein? Amado do nosso coração, mas quem sabe, não sei, o Senhor é que sabe, mas talvez, acima de todos, conhece muito a Bíblia, nos ensina muito com o seu conhecimento. Obrigado pela sua vida. E para ele eu te peço, Senhor, que o Senhor fortaleça ele nesses momentos que ele tem passado. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Por isso, Senhor, obrigado a cada um. Obrigado a cada líder de ministério, Senhor. São muitos, são quase 20. Obrigado por todos, Senhor. Por cada um de nós aqui, cada líder, cada irmão, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Saulão. Amém, Saulo. Obrigado. Vamos lá, 7:32. Eu vou ler uma passagem lá em Tiago, capítulo 3. Vou começar a partir do 8. Sei que tá quebradinho ali, do 8 ao 12. Vamos lá. Tiago 3, 8 ao 12. Fala: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos, isto não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira produza figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Até aqui, gente, essa passagem é Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, e ele fala, se você voltar mais para trás aqui desde o 1, sobre dominar a língua, né, o mal da língua, que nós podemos abençoar, usar a nossa língua para abençoar ou para amaldiçoar, mas que a gente não pode fazer para os dois. Isso não está certo. E quero trazer uma metáfora, que eu adoro metáforas. Tenho aqui comigo uma laranja. Alguém saberia me dizer o que tem dentro dessa laranja? Tá no boot aí, eu vou falar para vocês. Tem suco de laranja aqui. Então, se eu cortar essa laranja, que eu vou cortar ela aqui, você não vai achar uma maçã dentro. Você não vai achar uma melancia dentro. Você vai achar uma laranja. Se eu espremer essa laranja, o que vai sair dessa laranja? Alguém arrisca aí? Sair do mute, falar? Suco de laranja. Suco de laranja, bom, é disso mesmo. Olha, se eu apertar, ele vai sair suco de laranja. Mas se eu apertar com mais força ainda, vai sair outra coisa? Não, suco de laranja. Mas se eu for mais violento, mais bruto, força, sai? Não vai. Suco de laranja. Não vai sair suco de limão, suco de beterraba, suco de cenoura, não tem como. Da laranja só sai suco de laranja. Ai, ai. Nós somos chamados de filhos de Deus, certo?
E quando um filho de Deus é exprimido, o que tem que sair dele? Tarararam, tonhonhon. Fica com a vinheta. Eu respondo que quando Jesus, o Filho de Deus, foi exprimido, dele saiu só suco de laranja. Legal, né? E eu gosto de lembrar, tem uma cena do filme A Paixão de Cristo, que falam que foi um dos filmes mais fiéis com o sofrimento de Cristo, só que foi pior do que aquilo, e aquele filme já é horroroso, em que um soldado lá romano, ele pega um chicote e tem uns ganchos na ponta do chicote, ele dá uma chicotada na mesa de madeira e a hora que puxa, sai as lascas da madeira assim, e aí ele vai para lá acertar Jesus, né? Eu, no meu pensamento minúsculo, no lugar de Jesus, falaria, não, você não vai para o céu não, meu Deus, só que dor. Ou então, para a pessoa que pregou a mão dele na cruz. Gente, vocês apertaram. Se vocês apertarem isso aqui, não, você vai fazer força. Vocês vão ver o tanto que é dolorido, essa parte aqui. Aí passar um prego dói demais. E podia ter falado também, nossa, você não vai entrar no céu, não. Ou o cara que acertou a lança em Jesus ali, ainda nos momentos finais. Na minha visão limitada, nenhum deles é digno de entrar no reino de Deus. Mas Jesus brutalmente exprimido, só saiu o suco de laranja. Em Lucas 23:34 ele fala: Pai, ao invés de amaldiçoar eles, ele abençoa. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu choro. Tive o costume de falar que eu sou uma manteiga derretida, que eu choro muito fácil. O Filho de Deus, sendo uma laranja, espremido, só saiu o suco de laranja. E vocês? E nós? E eu? A gente é filho de Deus como laranja, quando a gente é espremido, o que que sai de nós? Às vezes sai um café amargo, às vezes sai um chorume de lixo, ou às vezes sai suco de laranja. É bem breve essa reflexão que eu quis trazer hoje. Espero que o Espírito Santo lembre vocês para sempre. Toda vez que vocês verem uma laranja, do que tem saído de vocês? Dentro da sua casa, com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, no seu trabalho, no trânsito, na sua escola, agora nesses encontros de finais de ano com a sua família, quando eles te espremerem um pouquinho, lembra de sair o suco de laranja de você, palavras de bênção, que abençoa, abençoa o próximo, entendendo que ninguém é perfeito, nossa igreja não é perfeita, mas é abençoar, é perdoar, é clamar pelo perdão em prol da vida daquela pessoa, principalmente daqueles que não conhecem a Deus. Amém? Jesus abençoe cada um de vocês nesta manhã. Amém. Amém. Amém.